Eu sei algumas coisas sobre a sua vida que talvez te deixe um pouco assustado. Talvez você também ache que isso é meio estranho. Você pode estar pensando, como alguém que nunca me viu pode saber algo sobre mim? Mas depois de anos estudando comportamento humano, neurociência, desenvolvimento psicológico e padrões que se repetem ao longo da vida, eu comecei a perceber algo impressionante. Embora cada pessoa tenha a sua própria história única, existem ciclos e mecanismos internos que se repetem em milhões de vidas. E quando você aprende a observar esses padrões, você deixa de enxergar apenas coincidências e começa a perceber que existe uma lógica por trás de muitas das nossas escolhas. Então, eu sempre dou um exemplo para você entender o que eu estou falando. Existe uma grande possibilidade, tá? Uma grande probabilidade, melhor dizendo, que entre os seus 27 anos até os 29, você fez alguma mudança muito importante na sua vida. Talvez você tenha terminado um relacionamento que parecia durar para sempre. Talvez você tenha decidido mudar de profissão, buscar um novo caminho. Talvez você decidiu trocar de cidade, abrir um negócio, abandonar um sonho antigo, ou simplesmente tenha sentido que não era mais a mesma pessoa. Veja, isto na sua vida entre os 27 a 29 anos. Nem sempre essa transformação acontece exatamente nessa idade, tá? Mas é surpreendente a quantidade de pessoas que vivem um período profundo de mudanças nessa fase da vida. Como se algo dentro delas dissesse: você não pode continuar vivendo da mesma maneira. Mas isto não acontece apenas uma vez. Olha só, depois de observar a minha própria história e a de centenas de pessoas, eu percebi que a nossa vida costuma passar por grandes reorganizações em ciclos. Em determinados períodos, somos quase que obrigados a abandonar uma versão antiga de nós mesmos, para que a gente possa construir outra completamente diferente. E existe algo ainda mais curioso. O nosso corpo, ele também pode revelar aspectos importantes da nossa história emocional. Veja, eu não estou dizendo aqui que isso acontece com todo mundo. Todas as pessoas acontece dessa maneira. Não é isso. Porque o ser humano é complexo. Então não dá para ser reduzido em apenas uma única regra, certo? Mas o que eu quero dizer para você é que alguns padrões aparecem com tanta frequência que merecem a atenção. Por exemplo, pessoas muito magras, em muitos casos, veja só, carregam a necessidade intensa de aprovação. Essas pessoas mais magras geralmente passam boa parte da vida tentando ser aceitas, reconhecidas ou valorizadas. São pessoas que fazem de tudo para agradar, evitam conflitos e muitas vezes elas colocam as necessidades dos outros acima das próprias necessidades. Veja, isso acontece com pessoas que geralmente são mais magras. Já as pessoas que geralmente acumulam mais peso corporal, frequentemente apresentam histórias marcadas pelo medo da perda, do abandono ou pela necessidade inconsciente de proteção emocional. Como se, sem perceber, essas pessoas que são mais cheinhas, é como se o próprio corpo
criasse uma espécie de armadura para enfrentar o mundo. E em algum momento isso traz um pouco de segurança para as pessoas. Olha só, isso não significa que toda pessoa magra busca aceitação, não é isso. Também não significa que toda pessoa acima do peso sofre de abandono. Não é isso. Tá? O que eu quero que você entenda é que existem padrões, e talvez você se identificou, né, você talvez seja uma pessoa que se identificou com o que eu falei, que aparecem tantas vezes que seria um erro ignorá-los. Foi exatamente isto que aconteceu comigo. Sempre que eu aprendia algo novo sobre comportamento humano, eu fazia uma pergunta muito simples. Isso explica alguma coisa na minha própria vida? E aos poucos, eu comecei a ligar os pontos. Percebi que muitas das minhas decisões não eram tão livres quanto eu imaginava. Percebi que durante anos eu tomei decisões tentando conquistar a aceitação. Eu queria provar o meu valor o tempo todo. Eu queria mostrar que eu era capaz. Eu queria reconhecimento. E o mais curioso é que eu nem percebia que estava fazendo isso. O tempo todo eu achava que as escolhas eram totalmente conscientes. Era eu, mas não era. Essas escolhas, elas eram respostas automáticas às programações emocionais que vinham sendo construídas há muito tempo dentro de mim. E quando eu olhei para trás, eu encontrei outro padrão que nunca havia percebido. Veja só. A cada 7 anos, mais ou menos, tá? Minha vida sempre mudava completamente. Mudava minha forma de pensar, mudava meus relacionamentos, mudava meu trabalho, mudava meus objetivos. Era como se uma versão antiga de mim deixava de existir para dar lugar a uma nova. Aí eu comecei a estudar um pouco sobre setênios. Eu até fiz um vídeo sobre isso, mas não é o tema aqui. Vamos só continuar. Olha só. Depois de um tempo estudando psicologia, neurociência, biologia, desenvolvimento humano e até tradições antigas que falavam sobre os ciclos da vida, como eu estou falando para vocês sobre a questão do setênio, eu comecei a entender que isso não era apenas uma coincidência. Existia uma programação muito mais profunda conduzindo as minhas escolhas, sem que eu nunca tivesse imaginado. E eu quero dizer para você, muitas das suas decisões, que você acredita que são suas, que são racionais, na verdade, 80% disso, pode ter certeza, são decisões influenciadas por experiências da infância, crenças herdadas da sua família, emoções que não foram resolvidas e padrões que vão se repetindo há décadas na sua vida. E a pergunta mais importante não é por que isso acontece. O que você tem que parar por um instante e fazer, e se perguntar é: eu consigo me identificar ainda com esses padrões? Sou eu que está realmente escolhendo o que eu quero? Porque enquanto você não para e começa a perceber esse controle, essa programação, você vai continuar repetindo as mesmas histórias. Muitas vezes apenas mudando os personagens. Talvez os lugares e as circunstâncias, mas continua a mesma coisa. Olha só, você talvez troca de emprego porque tem conflitos, vai para outro e os conflitos continuam. Você talvez troca de relacionamento, mas encontra o mesmo tipo de pessoa. Muda de cidade. Quantas pessoas eu conheço assim? Vou mudar de cidade para mudar minha vida, mas leva consigo a mesma insegurança,
Às vezes muda o objetivo, mas continua carregando os mesmos medos. Veja, é uma mudança que você persiste, mas não acontece, porque você continua preso a uma programação sem perceber. E existe outro detalhe que muitas pessoas não percebem. Muitas vezes alguém consegue enxergar em nós aquilo que passamos a vida inteira tentando esconder. Talvez já aconteceu com você de alguém fazer um comentário e esse comentário te incomoda profundamente, te incomodou profundamente. Não porque a pessoa estivesse certa, mas porque, de alguma forma, ela conseguiu tocar em algo que você nunca teve coragem de admitir. É curioso como isso funciona. Nós nos tornamos especialistas em criar justificativas para as nossas escolhas. Preste atenção nisso. Nós construímos histórias tão convincentes que acabamos acreditando nelas. E com o tempo, deixamos de distinguir aquilo que realmente sentimos da narrativa, da nossa história que criamos, para apenas proteger a nossa própria identidade. A identidade que essa história criou. É exatamente por isso que durante meus atendimentos eu costumo fazer algo que à primeira vista pode parecer estranho, tá? Então, preste atenção. Eu sou especialista em leitura corporal, tá? E com o tempo eu aprendi que as palavras contam apenas uma parte da história. É só o que você quer que o outro entenda. Só que o corpo, a respiração, a direção do olhar, a tensão nos músculos, o tom da voz e até o tempo que a pessoa demora para responder, tudo isso revela muito mais do que ela imagina. Por isso, em muitos momentos da sessão, eu faço perguntas provocativas de propósito. Veja, não para confrontar o cliente, mas para observar a sua reação. Porque a primeira resposta quase nunca é verdadeira. Tá? Perceba isso. Geralmente, quando a gente é perguntado, a primeira resposta não é verdadeira. Quando uma pergunta toca exatamente no ponto onde existe uma emoção reprimida, o corpo reage antes mesmo que a mente consiga elaborar uma explicação. É como se, por um breve instante, a máscara caísse. É nesse pequeno intervalo que aparecem os padrões invisíveis. Eu lembro de um atendimento que vai fazer você entender melhor o que eu estou falando para você. Um cliente passou boa parte da nossa sessão defendendo o seu casamento. Ele falava da qualidade da esposa, dizia que o relacionamento que ele tinha era algo sólido e insistia que estava vivendo apenas uma fase difícil. Só que, enquanto ele falava, eu percebia que o seu corpo contava outra história. Veja, enquanto ele falava, a respiração dele ficava um pouco presa, sabe? Sempre que mencionava a esposa, parece que ele se prendia um pouquinho. Os ombros se contraíam. O olhar evitava contato direto. A voz perdia força justamente quando dizia que estava feliz. E, depois de alguns minutos observando, deixando ele falar, eu fiz uma afirmação que pegou ele completamente de surpresa. Olha só, eu olhei para ele e disse: você não acredita mais nesse relacionamento. No fundo, você sabe que ele já acabou há muito tempo. Você não está lutando por amor. Na verdade, vou ser bem sincero com você, você está lutando contra o medo. No momento que ele ouviu isso, naquele instante, ele ficou completamente transtornado. Tá? A expressão mudou, o corpo enrijeceu. Ele respondeu de bate-pronto, quase como um reflexo. Não, isso não é verdade, você está errado. Eu amo minha esposa. Veja, é uma resposta rápida demais, quase que automática. Mas alguns segundos depois, apenas olhando para ele,
eu deixei tudo em silêncio e ele ficou também em silêncio. Foi como se aquela frase tivesse atravessado todas as justificativas que ele havia construído durante anos, sabe? A barreira parece que se quebrou. Então, lentamente, a verdade começou a aparecer. Ele baixou a cabeça e disse: eu não sei como seria a minha vida sozinho. E aí fui falando, né? Quem iria me aceitar do jeito que eu sou? Já estou com ela há mais de 10 anos, já tenho idade. Não sei se eu vou conseguir recomeçar. Veja, você prestou atenção, porque eu tentei refazer a forma que ele disse. Perceba o que aconteceu. Em nenhum momento o maior problema era o relacionamento. O verdadeiro problema desta pessoa era o medo. O medo da solidão, o medo da rejeição, o medo de começar, de tentar outra vez, o medo de descobrir quem seria sem aquela relação. E durante todo aquele tempo, ele acreditava que estava defendendo o casamento por anos, mas na verdade estava protegendo a própria insegurança. E isso acontece, você sabe, mais do que imaginamos. Muitas vezes dizemos que permanecemos em um emprego por estabilidade, quando na verdade, quando na realidade, temos medo de descobrir do que somos realmente capazes. Dizemos que não mudamos de cidade porque gostamos de onde vivemos, quando no fundo nós temos medo do desconhecido. Quantas vezes talvez você disse que não começa um projeto novo porque ainda não é o momento certo, não está preparado, quando o verdadeiro motivo é o medo de fracassar? Veja, nós estamos o tempo todo criando argumentos para justificar decisões que, na verdade, são guiadas por emoções inconscientes. E quanto mais você repete essa história por anos, mais convincente ela se torna dentro de você. E mais difícil fica de você perceber o que realmente está dirigindo a sua vida. É por isso que você precisa desenvolver a capacidade de observar a si mesmo. Observar seus sentimentos, observar suas reações, observar seus pensamentos. É uma das habilidades mais transformadoras que alguém pode adquirir. Observar. Porque quando você consegue enxergar o medo escondido por trás das suas respostas, das suas justificativas, você deixa de lutar contra os sintomas e começa finalmente a transformar a causa. É nesse momento que a mudança deixa de ser superficial e passa a acontecer na raiz. E agora eu quero que você faça uma reflexão sincera. É sempre bom você fazer isso, tá? Quantas pessoas, neste exato momento, que você talvez conheça, que continuam em um relacionamento não porque existe amor, mas porque existe medo. Os mais variados medos. Medo de ficar sozinho. Medo de não encontrar o amor da sua vida. Medo de recomeçar. Medo do julgamento da família. Ou até o medo de descobrir que passaram anos vivendo uma vida que no fundo nunca fez sentido. E essa pergunta, e essas perguntas, melhor dizendo, claro, levam a outra ainda mais importante. De onde vêm os medos? De onde vêm os meus medos?
na maioria das vezes, ele não nasceu no hoje. Ele é resultado daquelas programações que eu mencionei no início deste vídeo. Talvez seu medo, veja só, venha de uma rejeição vivida na infância, um abandono que nunca foi revisto, talvez críticas constantes que fizeram você acreditar que nunca seria bom o bastante, ou até, talvez, um trauma que ensinou para o seu cérebro que mudar é perigoso. Essas experiências, elas vão se registrando na sua mente e com o tempo deixam de ser apenas lembranças. Veja, tudo na sua vida, e estou falando dessas lembranças, acabam se transformando em filtros através dos quais você passa a interpretar a sua realidade. E sem perceber, você começa a tomar decisões para evitar sentir novamente aquela dor antiga. E em vez, muitas vezes, de escolher a liberdade, escolher o novo, você permanece na sobrevivência emocional. O grande problema é que uma vida guiada pelo medo dificilmente produz felicidade. Você permanece onde não quer estar. Você aceita situações que já não fazem sentido para você. E você continua abandonando seus sonhos. E muitas vezes, sem perceber, acaba se tornando infeliz e tornando outras pessoas infelizes. Afinal, ninguém consegue transmitir paz quando vive conflito consigo mesmo o tempo todo. É justamente por isso que o autoconhecimento nunca é perda de tempo. Conhecer a si mesmo, conhecer a si mesma não é luxo e nem algo reservado para quem gosta de desenvolvimento pessoal. Não encare assim. Autoconhecimento é uma necessidade. Quando você começa a compreender as suas programações, você percebe que nem todo pensamento é verdadeiro. Que nem toda emoção precisa ser obedecida. E que nem todo medo merece conduzir a sua vida. E aí você passa, em vez de reagir apenas aos acontecimentos, você começa a responder de maneira intencional. Você descobre que é possível interromper padrões que se repetem há anos e começa a construir a realidade que você deseja. Essa é a verdadeira transformação. Não é apenas mudar de emprego, mudar de cidade ou trocar de relacionamento. A maior mudança, veja só, a maior mudança da sua vida começa quando você transforma a maneira como você se relaciona com você mesmo, com você mesma. Porque, entenda, quando isso acontece, todas as outras áreas da sua vida começam de forma natural a se reorganizar. Esse é o propósito desse vídeo. Esse é o propósito desse canal. Aqui eu compartilho essa esperança para você. Essa questão de você despertar para uma nova percepção sobre quem você é. Esse vídeo é para falar para você, é para mostrar para você que você está apenas repetindo os mesmos ciclos mais e mais. Veja, as programações existem, mas elas não precisam determinar o seu futuro. Você pode compreendê-las, ressignificá-las e criar uma forma nova, plena de viver. Mas tudo começa quando você deixa de agir no piloto automático e, como eu falei aqui, você assume o papel de observador da própria mente. Porque quando você aprende a observar seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos, você não é dominado por eles. E recupera aquilo que sempre foi seu, o poder de escolher. E se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários.
Eu controlo a minha vida. Eu quero saber se você realmente está determinado a mudar a sua vida de dentro para fora. E se você chegou até aqui e quer dar um passo maior para você crescer nessa jornada do autoconhecimento, conheça a Jornada Águia. Ela foi criada para ajudar você a identificar programações que limitam a sua vida, compreender padrões emocionais e, é claro, desenvolver uma consciência muito mais profunda sobre quem você realmente é. Tenho certeza que, ao participar da Jornada Águia, você vai viver uma experiência transformadora. Mais uma vez, esse canal só existe porque você está aqui. Porque eu sei, dentro de você tem algo que diz que quer mais. Então, mais uma vez, minha gratidão. Até o próximo vídeo.